Uhul! Cheguei, pessoal. Cantinho da distração, barra João Alberto Sacangombe. Pessoal, se liguem no canal porque muita cena boa está por vir. Hoje eu vos trago uma cena muito interessante. Algo que aconteceu comigo, eu acredito que acontece com muita gente aqui no nosso país e fora, né? Quando somos putos, nossos pais dificilmente acreditam em nós. A moça fica a pensar, porra, mas que um gajo fez nessa cota? O que um gajo fez nessa cota? Afinal de contas, existe uma estratégia que é para poder ganhar confiança. Nem nos perguntamos, mas o que para o pai não me gostar? Para o pai não confiar em mim? Irmão, se calhar tens agido erradamente, né? Vamos bombar que nem hackers. Quando se trata de fazer trabalho, filho, faz isso, fulano faz isso. Quando se trata de dinheiro, os pais pegam o dinheiro e simplesmente embarram, não falam nada nos filhos. Por quê? As perguntas em saber por causa disso. Meu, foi na tentativa de dar resposta a essa cena que eu elaborei esse conteúdo para vocês, cara. Fica atento nessa cena e assiste ao teu final. Conquista a confiança dos seus pais fazendo poupança. Cara, simplesmente poupa, tá? Poupa e ganha a confiança dos seus velhos. Né? É tão difícil lidar com dinheiro. É muito difícil, como os americanos dizem, né? It's super hard to deal with money. E é muito difícil ter uma confiança de teu pai pegar o multi em caixa, filho, vai comprar essa cena, vai comprar essa cena. É difícil, só poucos têm essa oportunidade. E fica muito feio você como um filho mais velho, um irmão mais velho. O teu pai chega, está te atravessando mesmo assim. O teu pai está te atravessando, chega no teu irmão mais novo. Como é? Filho, tá bom, não fazer a dormir. Acorda. Vai dormir. Porque para dormir tem que mandar você, né? Mas não, porque teu pai não te confia já simplesmente. Manda teu irmão para ir ao mundo e caixa levantar uma grande quantidade de dinheiro. Porque fica feio, né? Você é jovem e teu pai fica ali mandando teu irmão mais novo. Filho, vai tirar dinheiro no mundo de caixa. E não vai com o teu irmão, tá? Não vai com pedra. Vai lá no sozinho. É muito feio, meu. E tu és o irmão mais velho. Não, porque você é que tem que passar essa experiência. E quando você mostra no teu pai que tu sabes lidar com dinheiro, a confiança em ti vai aumentar. Tu és capaz, tu sabes lidar com dinheiro, és um bom economista. E todo pai quer isso. Porque o dinheiro está a se perder assim aos poucos em casa. Né? Chegou o dinheiro, comprou isso. Os filhos vai puxam dali. Acabou. Meu. A partir de hoje chega. Diga basta. Sai, Satanás. A partir de hoje chega, não dizer chega, vamos mudar tudo. E teu pai vai voltar a confiar em ti, pessoal. Vai voltar a confiar em vocês, pessoal. Como é que você vai fazer? Vou começar a partilhar a minha história que aconteceu. Quando eu estava frequentando o ensino médio, né? A minha mãe sempre me dava um dinheirinho para fazer táxi, um dinheirinho, porque era uma micha básica, não me dava tipo 100 mil, eu basava e voltava a pé, né? Do dinheiro que ela me dava na altura, o táxi era 50 kwanza, né? Para já publicidade, era 50 kwanza. Ela me dava, pegava aquele 50 e guardava. Pegava 50 e guardava, colocava na garrafa. Meu irmão, chegou 5 mil kwanza, eu comprei o meu primeiro telefone. Não está a pensar que é mentira, né? O meu primeiro telefone eu comprei na minha custa. Dos meus 100 kwanzas que eu colocava ali nessa cena na garrafa. Quando eu fui partir, 5 mil kwanzas. Comprei meu primeiro telefone na agência, na altura aquela cena. Tipo, Jingubinho, um telefone TB de coisa. Não tem qualidade, né? Hoje me arrependo, né? Foi uma grande iniciativa no início, né? Mas me arrependo. Se fosse agora, eu não compraria aquela cena, meu. Desperdicei meu dinheiro, meu. Mas foi o meu primeiro telefone que eu comprei. Até que foi, tipo, quando eu comecei a ter confiança, fazendo poupança. Com a minha velha, pessoal, agora ela confia em mim. Quando ela tipo, recebe dinheiro, toma uma grande quantidade, ela me chama. Tem o nome do cubico, o nome assim bem fofo. Mbeto, minha velha começa dos primos, ele chama de Mbeto. Mbeto, cheguei aqui, é um nome muito fofo. Assim que chego, mãe, o que é que se passa? Ela fala, não, tem aqui uma quantidade de dinheiro, né? Temos que fazer assim, separação, esse dinheiro vamos fazer o quê? Esse dinheiro vamos fazer o quê? Esse dinheiro vamos fazer o quê? E me dava assim uma parte. E qualquer coisa que acontecia, ela me chamava, porque eu mostrei ser responsável. Só fazendo poupança, lidar com dinheiro é muito difícil. E tu é já jovem, né? Jovem, criança, adolescente, consegue lidar bem com o dinheiro, começas a conquistar assim a tua confiança. É uma confiança enorme, estás a ver? Uma grande confiança. Começa a fazer poupança, vai te ajudar bastante. Como é que se faz poupança, né? Muitos fazem isso, porque não tem funcionado. A velha lhe dá 100 kwanza, ou a velha lhe dá 100 kwanza. Ele pega os 100 kwanza e põe na garrafa. É um grande erro, meu. Tu não podes fazer essa cena. Enquanto te dá 100 kwanza, tu sabes que não tem possibilidade de conseguir um 50 kwanza, ou um 100 kwanza, ou um 10 kwanza, né? Porque tu tens que suprir as suas necessidades. Tu não vai passar o dia e ter que depender de outras pessoas só para comprar uma pastilha de 10 kwanza. Faz o seguinte, meu. Dos 100 kwanza que te deram, reparte ao meio, 50-50. Pega os 50, guarda. Outros 50 que põe no bolso. Se não vai fazer isso, tipo, guardaste os teus 50, depois de tarde vai ter que chegar lá, vai ter que partilhar a garrafa para ter de volta o teu
100 contos, 50 contos a poder comprar. Não, não faz isso. Tu não podes mexer do dinheiro que você já guardou. Várias crianças hoje em dia, qualquer coisa que aconteça, estão a correr na mãe, qualquer coisa que aconteça, estão a correr no pai. Mas não, tu vai mostrar mais maturidade, mais crescimento, até mesmo mais educação quando tu fazer essa cena, meu. Tu queres comprar, vamos supor, uma t-shirt, né? Do dinheiro que a tua velha te dá, porque eu não acredito que a tua velha não dá nenhum dinheiro, né? Não acredito. É difícil, pode ser que a tua velha não dá, mas tudo que te dá. Nos teus rastros tu consegues ali 100 kwanza, né? Vai guardando aquela cena, começa a poupar. Tu tens aquele dinheiro que tu gastas no dia a dia, né? Ou durante a semana, mas tem sempre um combo. Aquele combo que você pega e guarda. Normalmente você tem um objetivo, quer comprar uma cena, quer cortar cabelo. Pega o teu dinheiro, corta cabelo com o teu dinheiro. Não pede mais dinheiro no velho. Não pede mais dinheiro no velho. Quer comprar uma t-shirt, começa por comprar uma t-shirt fazendo poupança dos dinheiros que tu vais ter assim nos 10 dias, nos teus rastros. Aquele dinheiro que o pai ou a mãe te dá, aquele 50, aquele dinheiro lá, assim, vai poupando, vai guardando aos poucos, tá vendo? E se não chegar, né, tu vais perder se calhar 500 kwanza ou 2000 kwanza. Chegamos no pai, pai, eu quero comprar uma t-shirt, né? Andei poupando, consegui este dinheiro, 2000 kwanza. Preciso que o pai, minha mãe só simplesmente 500 kwanza para mim poder agregar e comprar a t-shirt. Como é que o teu pai vai te sentir? Fala! Como é que o teu pai vai se sentir? Tu vai educar meu filho, tu vai criar, tu vai avançar. É que vai contar nos amigos, vai ficar a se gabar. Vai estar a se gabar nos campos. É isso que acontece, meu. Nos pais se gabam por causa disso. Ainda mais quando é uma independência financeira. Ele vai ver, esse meu filho, sim senhora, tu vais conquistando a confiança dos teus pais assim aos poucos. Vamos supor, tu tens um projeto, né? Tens um projeto e tu não vais chegar lá, pai, quero começar isso e me dar isso. Não, tu formula primeiramente a ideia. Começa por poupar, tu tens que investir um capital. Começa a poupar, faz assim uma poupança básica. Queres comprar um calção? Uma poupança básica de pelo menos 2000 kwanza. Tu tens que vir com uma parte. Ninguém vai te ajudar começando o projeto, não. Tu é que tens que começar o teu projeto. Só assim que os outros vão chegar e vão te ajudar. Se tu fazeres essa cena, o teu pai vai te encarar com um respeito. Encontraste 10 kwanza, 100 kwanza, pega naquela cena, mamãe, encontrei 100 kwanza na mesa, encontrei 500 kwanza na mesa, como é que vamos fazer? Vamos comprar o quê? Se tu vai falar, não, guarda, filho. Você pega aquele dinheiro, não gasta, meu. Guarda aquele dinheiro. Vai ser teu. Ou a tua mãe vai te pedir para fazer para comprar uma cena 14 ali no cubículo. Se tu guardares é mais vantajoso. Agora, se tu tiras aquela cena e sei lá, guarda, põe no gasto, isso vai ser muito difícil, os teus pais confiarem em ti. Os pais se gabam por causa disso. Ainda mais quando é uma independência financeira e tu consegues ter uma confiança financeira com o teu velho. Porque tem vezes que o velho não quer sair mais de carro, andar em multicaixas e pegar dívida dele no sobrinho. Não quero, mas é obrigatório porque em casa ninguém faz essa cena. Vai mandar ao filho pequenininho. Não, né? Tu é que deverias ir para lá, não? Mas não te manda, ele vai porque não confia em ti. É bom ter essa confiança, mostra respeito. Teu pai vai te tratar de uma forma muito diferente, sabe? De uma forma diferente, vai falar, não, Mr. Nobar tem a razão. Essas cenas que você só aprende aqui no Cantinho da Estação, pessoal. Tu até se cagar de tanto pedir essa cena, se inscreve no canal. O vídeo tinha tipo 15 visualizações, mas só um subscritor, pessoal. Não fazer essa cena, né? Tipo, você foi lá, assistiu, né? Gostou? Põe um gosto. Não gostou? Coloca um não gostei. É um feedback. Assim, consigo me organizar melhor, porque se não gostasse, quer dizer, tu tem que mudar mais em alguns aspectos e colocar um conteúdo novo, conteúdo bacana para vocês. Quando aumenta o número de subscritores, dá mais aquela motivação, aquela asa, tá vendo? Dá mais aquela asa, eu consigo fazer mais cenas, as minhas ideias fluem na melhor, né? E eu consigo fazer mais conteúdos novos para vocês, pessoal. Vocês são a minha família, eu estou ganhando novos membros. A cada subscritor que clica naquela cena, subscreve, é mais uma família para mim. Eu me preocupo, acordo, me preocupo mais com vocês do que outras pessoas. Vocês são como se fossem minha família. Porque eu quando acordo, falo, vou gravar, crio um conteúdo, é pensar em vós. Por favor, pessoal, inscreve-se nessa cena, Cantinho da Ilustração, /João Alberto Sacaruba.